E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou hoje que a partir do sábado, do próximo sábado, o valor da tarifa do transporte público passa a ser de R$ 5,00. A gente vai ouvir agora o que ele disse. O custo da passagem de ônibus em Manaus é de R$ 9,00. Hoje, o usuário paga R$ 4,50. A partir de sábado, esse valor sai de R$ 4,50 para R$ 5,00 a passagem do ônibus normal e R$ 2,50 a meia passagem. Já para quem compra o Vale Transporte para fornecer para os seus funcionários, esse valor vai para R$ 6,00. Portanto, em cada passagem, a prefeitura vai continuar subsidiando em R$ 4,00. E em cada Vale Transporte nós vamos continuar subsidiando em R$ 3,00. Então, a partir de sábado, nós temos o aumento da passagem de ônibus na nossa cidade. Lembrando que esse subsídio que a prefeitura paga, que complementa o transporte coletivo, ele custou ano passado 519 milhões de reais aos cofres públicos. Por isso, a necessidade de aumentar a passagem para tentar diminuir esse custo e fazer mais investimentos na cidade de Manaus. O reajuste no valor da passagem de ônibus já havia sido confirmado por Davi Almeida em uma entrevista coletiva após a abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Manaus. Na segunda-feira, a expectativa desta semana seria a partir de quando esse valor iria começar a valer, e está valendo a partir de sábado. Então você fique atento, se prepare, não mais R$ 4,50, mas agora R$ 5,00. O valor da meia passagem, R$ 2,50. A partir do próximo sábado é importante estar preparado para isso, porque já vai haver esse reajuste. O subsídio do governo, da prefeitura, na verdade, continua valendo, mas agora não cobre as despesas por completo. Vai subsidiar R$ 4,00 e a população, passa a pagar R$ 5,00. Ou seja, para ir e vir de casa para casa por dia, você precisa de pelo menos R$ 10,00. Com esse reajuste, aqui em Manaus, a tarifa fica no top 10 das mais caras do país. A mais cara em capital é Florianópolis, que custa hoje R$ 6,90. Fica no mesmo valor que é cobrado na capital paulista. E o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade punir o juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, Carlos Jardim, por omissão durante o julgamento em que um promotor ofendeu uma advogada com insultos. E quem vai trazer os detalhes é a Linda Almeida, que está ao vivo, explicar essa situação, uma situação que teve uma grande repercussão na época e que agora está tendo uma consequência, né, Linda? Boa noite para você. Exatamente, Diniz. Muito boa noite para você, para quem acompanha o A Crítica à Notícia. Então, esse é mais um desdobramento desse caso que aconteceu em setembro de 2023. Para quem não se recorda, isso aconteceu durante um julgamento de um feminicídio, na época ainda julgado inicialmente como um homicídio simples, em que um promotor começou a desferir diversos xingamentos e palavras de baixo calão contra a advogada de defesa, inclusive xingamentos em tons misóginos, ou seja, xingando e ofendendo aquela advogada pelo simples fato dela ser mulher. Nesse cenário, nessa ocasião, o juiz não prestou qualquer tipo de apoio para a advogada naquele momento, não interferiu e nem interrompeu as ações desse promotor. Inclusive, no cenário do julgamento, ele acabou acatando todas as solicitações desse promotor e negou todas as solicitações dessa advogada de defesa. Após a grande repercussão desse caso, o promotor, inclusive, ele já está aposentado e também foi punido. A gente tem, inclusive, algumas imagens e um áudio desse julgamento para a gente colocar agora, para quem está em casa, inclusive, conseguir ouvir e tentar relembrar um pouco mais sobre esse ocorrido de setembro de 2023. Vamos ouvir. E no quesito lealdade, e me referindo especificamente a Vossa Excelência, comparar Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, a cadela. Então, a gente já vê pelo tom realmente que ele já estava bem exaltado, bem agressivo e ainda acabou chamando a advogada com essas palavras. E agora a gente tem um novo desdobramento desse caso, que é justamente a punição
do juiz que estava ali durante o julgamento justamente por omissão. Isso porque ele não interferiu, ele não interviu em nenhum momento em toda aquela ação, aquela agressão a uma mulher que se desenrolava bem à frente de seus olhos. Nessa decisão agora feita pelo Conselho Nacional de Justiça, a relatora Renata Gil, inclusive ela destaca, ela teve uma frase bem forte em que ela diz que o juiz não é uma árvore, não é um objeto estático que não pode interferir ou agir de forma alguma e que isso não deveria estar sendo debatido nos tempos atuais, deveria ser algo já inerente no ato da magistratura. Ela diz que isso não fere não apenas o Código de Ética da Magistratura, mas também todo o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Então, por conta disso, eles decidiram por unanimidade punir esse juiz com censura. Atualmente, o juiz Carlos Jardim, ele está afastado, ele foi aposentado por invalidez e essa punição por censura, ela só vai vir a valer, ou seja, só vai entrar em prática a partir do momento em que ele tentar retornar para as suas atividades. Mas, como ele segue aposentado, não tem nenhuma atualização, nem algo que venha a ser posto em prática. Mas ainda assim, segundo a própria decisão do Conselho, essa é uma forma de punir e também se fazer exemplo para outras pessoas em outros cenários, que casos como esse não devem ficar impunes, mesmo que tardiamente. Nós entramos em contato com a advogada que foi vítima desse caso, a advogada Catarina Estrela, para saber o posicionamento, o que ela acha dessa punição, mesmo que tardia, mas não obtivemos retorno, assim como também um posicionamento do juiz Carlos Jardim. Conto com você aí no estúdio, Diniz. Obrigada, Linda, pelas informações. Tomara que de alguma forma sirva de exemplo para que essa conduta não seja repetida, porque na época, em 2023, logo depois que teve essa ofensa, o promotor, Glauber Luiz, ele acabou sendo aposentado compulsoriamente, o que para mim não é uma punição, porque ele continuou recebendo um salário de R$42 mil, com direito a 13º, entre outras coisas. E agora, o juiz que estava acompanhando o caso e que foi omisso pelo entendimento do CNJ, é punido com censura, mas ele também está aposentado. Então, na prática, essa punição não se tem um efeito, né? Ele está aposentado por invalidez e só se retornasse poderia ter essa mancha no currículo que também não traria tantas consequências. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.